Importante ponte entre Jaraguá do Sul e Guaramirim é inaugurada pelo governo catarinense. Em Porto Belo, Balneário Perequê tem acesso revitalizado. Prefeitura projeta a reurbanização do local. Celesc anuncia mais 500 quilômetros de rede trifásica para meio rural de Santa Catarina. Mais de 12 mil propriedades rurais já foram beneficiadas no estado. Brasil em orações. No Rio de Janeiro, fiéis vão à igreja rezar para Papa Francisco, que continua internado. Pânico no ar. Avião da American Airlines faz pouso não programado em Roma após ameaça de bomba. E você vai ver ainda. Brasil em ritmo de carnaval. No Rio, Sapucaí passa pela tradicional lavagem da avenida. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 24 de fevereiro. Agora, 8h06 no horário de Brasília. O governo de Santa Catarina inaugurou a Ponte do Portal. A estrutura faz ligação entre Jaraguá do Sul e Guaramirim. A obra faz parte de um pacote de 6 projetos na região, dentro do programa Estrada Boa, o maior da história de Santa Catarina. Além da Ponte do Pontal, há o Viaduto do Manes, já entregue, o Viaduto da Guamiranga e 3 passarelas sobre a rodovia. E é isso que vai dar mobilidade, isso que vai dar infraestrutura, isso que vai melhorar a infraestrutura de Santa Catarina. Região que produz, região produtora, região que nos orgulha. Então é por isso que nós temos que investir, nós temos que correr. A gente tem pressa, Santa Catarina tem pressa, eu sempre disse isso. Então eu estou aqui para abraçar todos vocês e inaugurar e dizer que vamos para frente, construindo outras obras em toda a região aqui. Para onde vocês andarem, e vocês que são da imprensa sabem, para onde vocês penderem aí, vocês vão encontrar obras do governo de Santa Catarina e obras muito bem feitas. No total, o governo de Santa Catarina está investindo quase 64 milhões de reais nessas obras. Somente a ponte recebeu investimentos de mais de 9 milhões. A liberação da passagem inferior da estrutura vai dar mais fluidez ao trânsito para quem trafega entre os dois municípios, sobretudo para quem trafega de Jaraguá do Sul em direção a Guaramirim, para os bairros Recanto Feliz e Vila Amizade. A passagem inferior terá sentido único para dar mais segurança aos motoristas. Moradores e turistas que chegam à praia de Perequê, em Porto Belo, agora contam com um novo acesso revitalizado. A Avenida Santino Voltolini passou por uma ampla requalificação e faz parte do projeto de reurbanização do maior bairro do município. A Avenida Santino Voltolini, um dos principais acessos ao balneário Perequê, passou por obras de revitalização e já está entregue à população. A nova estrutura promete melhorar o trânsito na região, oferecendo mais segurança e acessibilidade para pedestres e ciclistas. Antes da intervenção, o trecho apresentava condições precárias, sem espaço adequado para a circulação de pedestres, que precisavam dividir a via com os veículos. Agora a avenida conta com pavimentação renovada, calçadas nos 2 lados, ciclovia e um sistema de drenagem pluvial. Uma antiga ponte foi substituída por galerias de concreto pré-moldado, reduzindo riscos de enchentes na área. O investimento total na obra foi de quase 5 milhões de reais, sendo 3 milhões repassados pelo governo do estado e o restante custeado pelo município. O governo de Santa Catarina e a Celesc anunciaram a segunda fase da expansão da rede trifásica em áreas rurais. A substituição da rede monofásica pela trifásica na propriedade do casal Mara e Alcírio, em Massaranduba, tem impulsionado o negócio da família. Com um fornecimento de energia mais estável, os agricultores conseguem mecanizar e automatizar processos, reduzir perdas e até ampliar as atividades com segurança. O benefício que ela trouxe foi porque eu tenho as incubadoras tudo eletrônica e com a energia que eu estava não tinha como tocar o empreendimento para frente. Porque a energia era muito estável e a eletrônica não funciona se não tiver uma energia boa. Então era crucial para essa energia trifásica ter vindo aqui para a propriedade para continuar o empreendimento. A falta de infraestrutura elétrica já causou muitos prejuízos ao produtor, que chegou a perder 70% dos animais nas incubadoras. Perdia muita produção porque os filhotes não nasciam dentro da máquina, porque ela tem controle de umidade e temperatura eletrônica. E se o sensor não funcionar 100%, oscila muito e
acontece que dá muita perda dentro da máquina. Desde abril de 2023, já foram entregues 500 quilômetros de rede trifásica, beneficiando cerca de 12 mil propriedades rurais, impactando mais de 50 mil catarinenses. O investimento nesta primeira fase foi de aproximadamente 70 milhões de reais. Com a nova estrutura, Auxírio agora planeja dobrar a produção. Eu quero ver se eu dobro a produção, né? Que agora tem mais segurança, né? Com a energia e tudo mais, né? Que o Estado precisava disso. Tinha empresa querendo expandir, não tinha energia de qualidade, energia forte. E interior, o colono tinha que escolher o motor para ligar no final da tarde para poder fazer a silagem, para poder tocar a sua propriedade. Graças a Deus isso está mudando. No último final de semana, o governador catarinense Acelesc anunciara a expansão da rede trifásica em áreas rurais, com a implementação de mais 500 quilômetros de infraestrutura elétrica. A seleção das obras segue em critérios estratégicos, priorizando regiões com maior concentração de clientes rurais e atividades produtivas de alto consumo energético, como agroindústrias, produção leiteira e fruticultura. Além disso, são realizadas análises técnicas para avaliar a viabilidade e o impacto da expansão. Então nós vamos fazer, o Estado vai ficar voando, dando condições para o empresário expandir a sua empresa e para empresário de fora que a gente busca e traz para cá, para ele poder também instalar a sua empresa. Foi fundamental, sem energia não vai a lugar nenhum. Durante o fim de semana, a movimentação de blocos carnavalescos e foliões foi grande em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, além de blocos pelas ruas, ocorreu também a tradicional lavagem da Sapucaí. O carnaval tomou de vez o Rio de Janeiro, faltando uma semana para a folia. Durante o sábado e domingo, vários blocos desfilaram pelas ruas da cidade maravilhosa. No centro, uma multidão vibrou com a passagem do Cordão do Boitatá, com a orquestra de 150 músicos e a icônica serpente gigante. Carnaval, faltando uma semana para o carnaval, é especialíssimo porque a gente sabe que a gente vai ter magia, a gente vai ter música, a gente vai ter poesia, andando por essas ruas que no dia de semana é uma loucura. Mas pelo menos a gente tem um dia poético para a gente viver, sonhar e acreditar que é legal viver. Significa a celebração da vida, a celebração de tudo que a vida tem de bom. A música, a festa, os corpos na rua ocupando os espaços, é isso. É uma celebração de uma cultura que transcende cada indivíduo. E o Templo Maior do Carnaval passou por um ritual que já tem 15 anos. Baianas, sambistas e líderes religiosos realizaram a tradicional lavagem da avenida, que tem como objetivo purificar simbolicamente a Marquês de Sapucaí e pedir passagem para a folia no Sambódromo. É muito importante para todos nós, né? É a lavagem da Marquês, é uma tradição, é um ritual que a gente faz, abrindo a passarela para todos os foliões, com energia, com força, com positividade, proteção para todos os foliões. Carnaval para mim é tudo, é saúde, é paz, é alegria. Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro ocorrem este ano no domingo, segunda e terça de carnaval. Em cada um dos dias, 4 agremiações cruzam a Sapucaí. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Fiéis se reúnem no Brasil em oração ao Papa Francisco. Tem os lances dos estaduais com polêmica no Catarinense e também no Gauchão. E ainda Verão Maior 2025 termina em grande estilo. Rock e sertanejo embalaram as últimas noites da temporada. Nós voltamos em instantes. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão.
Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. De volta com o Pix News, agora 8h16. O mundo e o Brasil estão voltados para Roma por causa da saúde do Papa Francisco. No Rio de Janeiro, fiéis vão à igreja para rezar para o Santo Padre. O catolicismo é a maior religião no Brasil e, por isso, o país sente tanto momento de internação do Papa Francisco. Na Igreja Matriz de São João Batista da Lagoa, localizada no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, os fiéis participam de missas e rezam pela recuperação do Santo Padre. Nós estamos entristecidos com a notícia da saúde do Papa, mas ao mesmo tempo, como ele mesmo nos pediu, nesse ano jubilar, como peregrinos de esperança, rezando em comunhão com ele, para que ele também recupere a sua saúde e que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Não só essa, como todas as missas, desde que o Papa caiu doente, foram destinadas às orações, às energias, os pensamentos positivos para que ele recobrasse a saúde dele o mais rápido possível. Então, não só essa, todas as missas, para ele recobrar a saúde, eu acho que vai ser direcionado com esse pensamento de melhora. Francisco está há mais de uma semana no Hospital Gemelli de Roma, onde deu entrada para tratar uma bronquite. Posteriormente, foi diagnosticado com pneumonia bilateral. O quadro piorou no fim de semana e o Papa precisou de um fluxo maior de oxigênio e apresentou uma insuficiência renal leve. Eu lembrei que ele esteve aqui no Rio de Janeiro e passou assim na minha porta, eu na janela de manhã cedo. Foi uma emoção muito grande e uma felicidade de eu ver assim de pertinho. E peço muitos melhores para ele, porque é muito difícil. 88 anos, né? É uma idade que já é bem frágil, mas ele vai vencer. A mais recente internação do pontífice, a quarta desde 2021, intensificou as especulações sobre o futuro do Papa. Nos últimos anos, ele passou por uma série de problemas de saúde, incluindo operações de cólon e do abdômen, além de dificuldades para andar. E o Vaticano anunciou no início da noite de hoje que o Papa Francisco continua em estado crítico, mas apresenta uma leve melhora. O texto diz que não houve episódios de crise respiratória asmática nesta segunda-feira e que alguns exames laboratoriais apresentaram melhora. A nota acrescenta que a insuficiência renal leve não é preocupante. Francisco, que está no hospital há 11 dias, retomou algumas atividades hoje. Uma fonte do Vaticano afirmou que o pontífice conseguiu se levantar e comer normalmente nesta segunda-feira. Não sentiu dor ao longo do dia e o estado de ânimo dele segue bom. Um avião da American Airlines foi desviado neste domingo para Roma, na Itália, por um problema de segurança e aterrissou no aeroporto de Fiumicino. O Boeing, que levava 199 passageiros a bordo, havia decolado de Nova York rumo a Nova Delhi, na Índia. De acordo com uma fonte, um aviso de bomba obrigou a aeronave a alterar a rota e pousar na capital italiana. Em um comunicado, a companhia aérea relatou que o voo foi desviado para Roma devido a um eventual problema de segurança, acrescentando que as forças de segurança inspecionaram o avião e o autorizaram a decolar novamente. Enquanto seguia para Fiumicino, o Boeing foi escoltado por 2 aeronaves da Força Aérea. Uma fonte da American Airlines, que pediu anonimato, disse que o problema eventual foi julgado não crível, mas devido ao protocolo do aeroporto de Nova Delhi, era obrigatório realizar uma inspeção antes da aterrissagem, detalhando que o avião só ia decolar para a Índia depois que a tripulação descansasse. O vencedor das eleições alemãs enfrenta a difícil tarefa de formar um governo. A aliança conservadora
O vencedor das eleições parlamentares alemãs, Friedrich Merz, prometeu assumir a árdua tarefa de formar um novo governo de coalizão que os europeus aguardam ansiosamente para prevalecer, sobretudo, Donald Trump e a Rússia. Muito obrigado pela confiança que depositam em nós e também em mim pessoalmente. Tenho consciência da responsabilidade e compreendo a magnitude da tarefa que temos pela frente. Enfrento isso com o maior respeito e sei que não será fácil. Merz alertou para o perigo de paralisia em Berlim no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está perturbando a ordem internacional, a economia alemã está em recessão e a sociedade está dividida. O bloco conservador CDU-CSU venceu com mais de 28% dos votos, à frente do partido de extrema-direita e anti-imigração alternativa para a Alemanha, o AfD, que alcançou um recorde de mais de 20%. Em terceiro e quarto lugares ficaram os sociais-democratas do primeiro-ministro Olaf Scholz e os verdes. Após uma campanha intensa dominada por questões migratórias, Merz terá que se aproximar dos rivais nas eleições. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta segunda-feira uma paz real e duradoura contra a Rússia. Líderes europeus visitaram Kiev e anunciaram uma nova ajuda de 3,5 bilhões de euros. Já a Rússia afirmou ter chegado a um acordo para a retirada de moradores da região de Kursk. O pedido do presidente da Ucrânia foi um discurso por ocasião do 3º aniversário da invasão russa. Queridos amigos, este deve ser o ano do início da paz real e duradoura. Putin não nos dará esta paz como um presente, não a dará em troca de algo. Devemos alcançar a paz através da força, sabedoria e unidade, através da nossa cooperação com vocês. A Europa reforçou essa cooperação com a visita de 13 líderes a Kiev nesta segunda-feira. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou uma nova ajuda de 3,5 bilhões de euros, ou 21 bilhões de reais para a Ucrânia. A guerra na Ucrânia segue sendo a crise mais central e com consequências para o futuro da Europa. Putin está tentando mais do que nunca vencer a guerra em campo. O objetivo dele segue sendo a capitulação da Ucrânia. E sabemos que isso pode acontecer em seguida, porque isso já aconteceu antes. Não é apenas o futuro da Ucrânia que está em jogo, é o futuro da Europa. Também nesta segunda aniversário da guerra, a Rússia afirmou que chegou a um acordo com a Ucrânia para retirar moradores da região de Kursk, parcialmente ocupada pelo exército de Kiev, e que eles já estavam na região ucraniana de Sumy. A imprensa estatal não forneceu mais detalhes e as autoridades ucranianas ainda não fizeram nenhum anúncio, mas Kiev já havia expressado apoio a tal evacuação se Moscou assim o solicitasse. O exército ucraniano invadiu a região russa de Kursk em agosto de 2024 e, apesar de uma grande contraofensiva russa, ainda ocupa centenas de quilômetros quadrados naquela área. Kiev espera usar a região como moeda de troca em caso de negociação com Moscou, mas a Rússia, que ocupa cerca de 20% do território ucraniano, descartou qualquer troca territorial. 3 artefatos explosivos caseiros foram lançados nesta segunda-feira contra a fachada do Consulado-Geral da Rússia, em Marselha, no sudeste da França. A ação não deixou feridos. Segundo a polícia, apenas 2 dos 3 dispositivos lançados explodiram no ataque realizado pela manhã. O consulado, localizado em um bairro nobre, foi isolado. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia denunciou o incidente como um ataque terrorista, realizado no dia em que a invasão russa da Ucrânia completa 3 anos. Um porta-voz da chancelaria francesa afirmou que o país condena qualquer violação de segurança em instalações diplomáticas. A Apple vai investir cerca de 500 bilhões de dólares nos Estados Unidos. O anúncio foi feito depois que o novo presidente Donald Trump pediu que as empresas voltem a produzir no mercado interno. O anúncio vai gerar nos próximos 4 anos 20 mil empregos. Em um comunicado, a gigante da tecnologia afirmou que este é o maior compromisso da história em termos de investimentos e gastos.
A empresa planeja aumentar a capacidade das unidades de produção já existentes nos Estados Unidos e construir uma nova fábrica em Houston, no Texas, em 2026, destinada a produzir servidores que até agora eram fabricados fora dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, que pediu que as empresas voltem a produzir no país, comemorou o anúncio e agradeceu ao executivo-chefe da empresa, Tim Cook, com quem se reuniu na semana passada. A Apple disse que também deve contratar cerca de 20 mil funcionários, principalmente em áreas como pesquisa, engenharia, desenvolvimento de software e inteligência artificial. A empresa também planeja um instituto de manufatura da Apple em Detroit, Michigan, para ajudar as empresas na transição para a manufatura avançada. A Apple faturou mais de 124 bilhões de dólares, ou 708 bilhões de reais, no quarto trimestre de 2024, com um lucro líquido recorde de mais de 36 bilhões de dólares, ou 206 bilhões de reais no período. Vinícius Pacheco chega com as informações dos estaduais. No Catarinense, Criciúma vence o Avaí de goleada na ressacada e avança na competição. Detalhes com ele, claro. Vini, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Pix TV, no Pix News. E ganhou bem, jogando na ressacada o Criciúma e conquistou novamente a liderança do campeonato na última rodada do Catarinense, ainda na fase de grupos. E a gente vai mostrar agora os 3 gols do Tigre na ressacada. O primeiro gol foi marcado por ele, o Eric Popó, recebendo ali na grande área. Depois ele aproveitou a bobeada do goleiro César do Avaí e fez o segundo. E o terceiro veio com João Carlos, aproveitando aí a troca de passes, mandou no cantinho sem chances. O goleirão César deu a vida ali para pegar, mas não teve chances. Ficou assim, 3-0 para o Criciúma, que se consagrou como o líder nessa fase de grupos do Catarinense. Saímos do líder, no confronto que a gente tinha do líder e do vice-líder. Agora a gente vai falar do Santa Catarina, que ficou na vice-liderança, vencendo também com 3 gols. E a gente vai conferir agora essa goleada em cima do Concórdia. De cabeça, o Alex Gonçalves fez o primeiro. Na sequência, o Santa Catarina teve um pênalti marcado a favor após essa marcação de pênalti aí, bola na mão. Quem cobrou foi o Lucas de Paula. Bateu bem no canto, tirando bem o goleiro. E depois ele vai fazer esse golaço aí, ó, de voleio. Belo gol aí do Lucas de Paula, fazendo o terceiro gol para o Santa Catarina, que colocou o time então na vice-liderança, conseguindo uma boa classificação para as quartas de final e decidindo em casa. Jogo também que fez com que o clube ficasse bem foi o do Brusque, que também venceu mais um jogo com 3 gols na vitória. O Brusque saiu na frente com o Paulinho Mocelin recebendo o passe do Diego Matias. Depois o Ercílio Luz fez esse golaço aí de fora da área, chute na gaveta. O Brusque teve a marcação de pênalti a favor, também bola na mão, para fazer o 2-1. Quem bateu foi o Diego Matias. Deu passe e fez o gol também na jogada. Depois o Gabriel fez esse elástico lindo aí e passou para o Everton só botar para o fundo da rede. Que elástico bonito. A gente vê pouco isso ultimamente, né? Belo lance aí do Everton e do Gabriel e completando muito bem o Everton. Outro jogo, mas agora não com vitória, foi Chapecoense e Joinville. Ficaram no 1-1, mas que garantiu a classificação dos dois clubes. E a gente vai conferir agora. O primeiro gol foi marcado de olímpico por ele, o Mailton, fazendo aí de olímpico. E o gol do empate do Joinville foi marcado pelo Christian Renato, fazendo 1-1 Joinville e Chapecoense. Assim, com esse resultado até então, o Joinville se classificou. Mas a gente vai explicar daqui a pouquinho por que eu estou abrindo tantas aspas assim para falar do Joinville. Mas primeiro a gente vai falar do Figueirense e Marcílio Dias. Marcílio Dias ganhou de virada do Figueirense jogando em casa, o Marcílio Dias. O Figueirense saiu na frente com gol marcado pelo Rift. Vai receber, dominou com a perna, bateu com a esquerda, dominou com a direita, bateu com a esquerda, muito bem, fazendo aí o Rift. Na sequência, 2 vezes ele, o Giovani, vai fazer o primeiro gol de empate do Marcílio Dias.
E na sequência ele de novo, Giovani, brigando aí com o zagueirão, vai fazer o gol da virada do Marcílio Dias, 2-1 para o Marcílio Dias ganhando do Figueirense. Agora um jogo que ficou 0-0 e foi o jogo da polêmica desse campeonato, foi entre o Caravaggio e o Barra. Jogo que ocorreu lá em Caravaggio e a gente vai conferir o lance aí no último lance da partida. A bola vai ser lançada para dentro da área, cruzamento para dentro da área e o Natan fez o gol de cabeça. Você vai conferir aí, o árbitro Braulio vai marcar o gol então, que seria o gol consagrando assim a vitória do Barra por 1-0 e a classificação do Barra. Isso porque o Barra precisava apenas de um gol. Aí você está conferindo novamente o lance, ó. Bola lançada na área, até então não se parece nada, uma disputa de bola entre o goleiro e o atacante Natan, mas o árbitro, após a partida acabar, ele marcou, recebeu as informações extras ali dos auxiliares, marcou uma falta. E com isso, o jogo ficou 0-0. Para o Caravaggio, não mudou nada, o Caravaggio já foi rebaixado. Mas, para o Barra, isso prejudicou e bastante, porque o Barra deixou de se classificar e, inclusive, também ficar na classificação para conseguir uma vaga na classificação do Brasileirão da Série D, pois ele se classificando para as quartas de final teria esse acesso. A gente vai conferir agora, por exemplo, como ficou a classificação do Campeonato Catarinense agora, você vai conferir aí agora, porque ficou o Criciúma e o Santa Catarina na liderança, mas o que eu quero chamar a atenção é lá embaixo, porque se o Barra tivesse essa vitória a seu favor, ele ia para os 15 pontos e não 13. Com isso, quem perderia a classificação é o Joinville. E aí ficou assim a classificação. A gente vai ver agora as quartas de final. A gente vai ver agora aí, ó, porque a gente vai ter clássico nesse final de semana entre Avaí e Figueirense. Lembrando que as quartas de final é jogo único, então vai ter a decisão entre Brusque e Chapecoense na casa do Brusque, Santa Catarina e Marcílio Dias, Criciúma e Joinville, e Barra, ou Avaí e Figueirense. E chama atenção também ó, a data marcada, né? Final de semana de carnaval, aí a gente vai ter final de semana de carnaval e de clássicos na Grande Florianópolis. Ainda falando sobre o Barra, ele comunicou hoje que ingressará com ação para anular o jogo, pois o empate desclassificou o clube para a próxima fase do estadual e eliminou a possibilidade de vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Segundo a Federação Catarinense de Futebol, eles manterão o resultado registrado em súmula, que confirma o empate entre as duas equipes e a classificação matemática do Joinville para a próxima fase da competição. A entidade aguardará o julgamento do TJD de Santa Catarina sobre o processo movido pelo Barra. Gente, é isso que dá, a gente falava lá desde o início do campeonato, as partidas do Campeonato Catarinense não têm o auxílio do VAR. Para o clube ter o acesso ao VAR, ele tem que desembolsar um valor. E a gente sabe que os clubes catarinenses não estão tão bem assim financeiramente para ter que tirar do próprio bolso para bancar os árbitros. E aí gera toda essa polêmica, gera todo esse prejuízo para o Campeonato Catarinense. O Joinville até sábado não sabe se realmente ele vai para as quartas de final ou não. O Barra também não sabe se vai se classificar para as quartas de final. Vai novamente o Campeonato Catarinense e para a Justiça, vai de novo para o tapetão. Encerramos aqui falando um pouco do Campeonato Catarinense e a gente vai falar agora do Campeonato Gaúcho. Tivemos as semifinais, Inter entrou em campo e venceu fora de casa. Tomou um gol, um susto no início do jogo, do golinho ainda no primeiro tempo. O Richard fez um gol, mas foi marcado impedimento, o bandeirinha vai levantar aí a bandeira e você vai ver que ele estava de fato bem adiantado. Na sequência, já no segundo tempo, quem marcou os 2 gols da partida foi o Vitinho, fez essa finta bonita aí e depois ele vai receber de novo, vai partir para cima da defesa do Caxias e vai marcar o segundo gol do Internacional, saindo com um bom resultado e vai decidir o jogo lá no Beira-Rio, o Internacional, que foi o mais bem colocado nesse Campeonato Gaúcho. O Grêmio também entrou em campo e venceu jogando em casa. E a gente vai conferir agora que quem marcou o primeiro gol foi o Bright White, recebendo aí o passe do João Pedro e só bastou mandar sem chance para o goleirão. O Juventude chegou a empatar com o Emerson Batalha, estando de fora da área, contando com o desvio ali da defesa do Grêmio. E na sequência, o Grêmio vai fazer o segundo gol
da partida com o Christian Oliveira. E aí vem a reclamação do Grêmio, porque tem esse lance aí, o Grêmio sai na jogada, roubada de bola, troca de passes e vai fazer o gol com Edenilson. Mas, após esse lance, o juizão vai marcar a falta com auxílio do VAR. Isso gerou muita reclamação, o time do Grêmio ficou na bronca com a arbitragem, que foi comandada pelo Jonathan Pinheiro no campo. E entre os lances considerados capitais, o clube criticou um suposto pênalti não marcado em Monsalve e o critério usado para anular o gol de Edenilson no VAR, esse último que a gente viu. Em nota, o clube emitiu uma nota hoje e informou que encaminhou medidas contra o que aconteceu no primeiro jogo da semifinal na Arena e em outras situações envolvendo a arbitragem e prejuízos ao Grêmio neste Campeonato Gaúcho. Abre aspas, houve um erro inquestionável, um pênalti claríssimo, não foi assinado pelo árbitro, sequer foi chamado pela equipe do VAR, fecha aspas, é o que diz a nota do Tricolor Gaúcho. Entre as medidas tomadas pelo Grêmio está a solicitação dos áudios do VAR para entender os motivos que motivaram o juiz na decisão de campo. Então, muita polêmica aí, tanto no Campeonato Catarinense quanto no Campeonato Gaúcho, principalmente envolvendo a arbitragem, sempre muito questionada. A gente falou alguns dias atrás aí que vai ter mudanças na arbitragem nacional brasileira. A gente espera que reflita também no futebol nacional, mas com relação ao Campeonato Catarinense, não depende só da arbitragem, depende também quem está comandando o futebol catarinense para rever essa questão dos VAR. Tá certo, Vini. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. E o Verão Maior Paraná 2025 se consolida como o maior festival de verão gratuito do país. Quase 2 milhões de pessoas participaram dos shows no litoral, movimentando o turismo e a economia local. Foram 7 finais de semana consecutivos de grandes apresentações em 2 palcos, um em Matinhos e outro no Centro de Eventos Marisol, em Pontal do Paraná. No total, 33 shows de artistas nacionais levaram um público de mais de 1.800.000 pessoas para as areias do litoral paranaense. Os últimos shows da programação iniciaram na sexta-feira. Entre as atrações, Fernando e Sorocaba se apresentaram para mais de 89.000 pessoas. O berço da dupla Fernando e Sorocaba foi o Paraná, a gente tem muito orgulho disso. Quando sai Brasil afora as matérias, falando sobre a música sertaneja, a nossa origem sempre é Paraná, porque a gente começou em Londrina, aqui no norte do Paraná, apesar de não ser paranaense, a gente começou aqui. Então é uma honra pra gente estar aqui num dos maiores eventos desse verão todo, do verão todo no Brasil, né? Uma potência. Então queria agradecer de coração Matinhos, e aqui é lindo demais, né, Fernandinho? Nossa, maravilhoso, gente. Aqui, ó, se você não veio pra Matinhos, tem que vir, porque é um lugar fantástico, de pessoas maravilhosas. A gente está muito feliz de estar aqui fazendo parte aí que tá terminando agora a temporada do verão e a gente está muito feliz de estar aqui, viu? Parabéns pelo evento de vocês, que tá lindo. O espaço dá pra gente conseguir curtir uma praia e ao mesmo tempo curtir um show depois. O evento também foi transmitido para todo o Brasil por diversas emissoras de rádio e televisão. Alguns shows ultrapassaram a marca dos 100 mil espectadores, como Zezé de Camargo e Luciano, Sorriso Maroto e Titãs, que se apresentou em Matinhos na noite do último sábado. O grupo, com 40 anos de história, fez um show pela primeira vez na cidade e trouxe grandes sucessos que marcaram e ainda marcam diferentes gerações. Titãs, acho que ele é uma banda que ele marcou muito uma geração e continua marcando, né? Porque música boa é assim, marca geração e geração, é eterno, é clássico. E ver ele de graça é simplesmente sensacional, né? Uma ótima oportunidade. Sempre muito bom tocar aqui no Paraná, e aqui em Matinhos é a primeira vez, eu acho, que a gente toca um festival tão grande assim para tanta gente da região. É sempre uma alegria enorme pra gente. Em Pontal do Paraná, a despedida também ocorreu no sábado com o show da dupla Rick Renner. A dupla levou 28 mil pessoas para uma apresentação recheada de clássicos. Mas aqui é especial essa noite porque o Paraná sempre acolheu o trabalho do Rick Renner de uma forma incrível, que inclusive uma composição do Rick, que é o
Casa de Caboclo, né? O estado do Paraná mais ouve a canção do Brasil, né? O maior público do festival foi registrado na apresentação surpresa de Luan Santana, que reuniu 164 mil pessoas em Matinhos no início de fevereiro, superando edições anteriores. Além dos shows, o evento impulsionou a economia local com o aumento do turismo, abertura de novas empresas e valorização do setor imobiliário. Valorizou bastante o litoral aqui. Para quem mora aqui, principalmente, foi ótimo isso. Já deixou saudade? E assim a gente encerra esta edição do Pix News. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais, no @PixTV HD. Obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.